Boa noite, graça e paz. Estamos hoje no nosso 355º dia do nosso propósito de leitura bíblica. E programado para hoje, temos os livros de Daniel, capítulo 6, Zacarias, capítulo 4 e Apocalipse, capítulo 11. E eu gostaria de compartilhar com vocês o meu devocional de hoje, que se encontra aqui no capítulo 6 de Daniel. Nesse capítulo nós temos registrado uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, que tem muito a nos ensinar. Para eu escolher um único versículo nessa passagem, nesse capítulo, ficou até difícil, porque nesse capítulo está registrado a conhecida história de Daniel na cova dos leões. Mas dentre vários versículos, o que mais me chamou a atenção foi o versículo 10, que diz assim: Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, para onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Aqui, no contexto desse texto, a palavra diz que alguns da diretoria, da presidência, dos líderes daquela região, eles se levantaram contra Daniel, que era um dos presidentes daquela comissão ali que governava aquela região. Eles se levantaram contra Daniel por inveja, porque ele se destacava em relação aos outros líderes. Mas a palavra diz que eles buscavam alguma coisa para poder tentar derrubar Daniel. Mas a palavra diz que Daniel era fiel em tudo e não se achava nada de errado nele. E aí, eles buscando algum motivo para poder tentar derrubar Daniel, eles falaram: vamos pegá-lo na religião dele, vamos pegá-lo na crença dele, porque ali nós sabemos que ele é fiel, que ele não vai negar o Deus dele. E aí, junto com o rei Dário, eles levantaram uma proposta para que ninguém fizesse nenhuma petição a nenhum outro Deus durante o período de tempo, porque eles sabiam que Daniel todos os dias buscava o seu Deus. Interessante que quando esse tratado foi assinado pelo rei Dário, que ninguém buscasse outro Deus, Daniel, na mesma hora, ele pôs-se a orar. Mas a palavra não diz que ele foi orar porque ele se encontrou numa situação complicada, mas a palavra diz que ele pôs-se a orar porque era costume dele fazer aquilo 3 vezes por dia. Eu creio que o grande destaque de Daniel, o que fez Daniel ser quem foi, chegar onde chegou, ser esse homem que se destacou mesmo em terras estranhas, em terreno hostil, mesmo num povo que não tinha nada a ver com o povo dele, ele foi colocado como cabeça. Foi a sua busca, a sua intimidade, o seu relacionamento diário com Deus. Isso eu creio que fez toda a diferença na história de Daniel. Nós sabemos que aqui nesse capítulo mostra que ele foi jogado, né, na cova dos leões. O próprio rei Dário, que gostava muito dele, depois que ficou sabendo que ele era obrigado, porque ele tinha assinado um tratado e não poderia voltar atrás, o próprio rei Dário, ele se sentiu incomodado, triste com aquela situação, e ele falou com Daniel: Daniel, eu creio que o seu Deus pode te livrar. Aquela situação fez com que a admiração, o reconhecimento e até mesmo as declarações em relação ao Deus de Daniel, que é o nosso Deus, fossem destaque em toda aquela região. Ele fez com que todos acreditassem, crescem que não havia outro Deus como o Deus de Daniel. No final das contas, o Senhor foi glorificado, o Senhor foi reconhecido, o nome do Senhor foi engrandecido e eu creio que tudo se deu por causa de uma vida de intimidade, uma vida de compromisso constante e diário com Deus. Isso fez a diferença na vida de Daniel, e eu creio que esse tipo de atitude pode fazer toda a diferença
na minha vida e na sua vida. Se fizermos como Daniel fez, iremos colher os frutos que ele colheu. Se fizermos o que Daniel fez, iremos nos destacar como Daniel se destacou. Uma frase que eu escutei uma vez que eu nunca mais esqueço: quem faz o que ninguém faz, recebe o que ninguém recebe. Que possamos ter esse tipo de atitude ousada de buscar o Senhor 3 vezes ao dia, todos os dias. Eu creio que a partir de então, tudo em nossa vida vai se transformar, a começar o nosso relacionamento com o Pai. Que Deus te abençoe e que você seja atraído por Ele, para Ele. Fique com Deus e até amanhã, em nome de Jesus.